Bora, Matheus, Sofia, Luísa, Natália, Breno. Vamos, gente, liguem essas câmeras. Estamos quase encerrando o ano letivo, então vocês fiquem atentos, ânimo. Falta pouco. Laura. Isto. Olha só. Pessoal, vocês já anotaram? Eduardo, Breno, Laura, Luísa, vamos ligar as câmeras, por favor? Vocês já anotaram conteúdo da avaliação? Sim, não, talvez, por quê? Eu já. Já? Então tá. Acrescenta para mim o uso da vírgula, tá? Nos períodos compostos. Aqui, ó. Uso da vírgula no período composto. Página 87. Esse conteúdo não tem no caderno. Orações adverbiais, manifestações artísticas, músicas. Uso do hífen. E agora pontuação nos períodos compostos. Lembrando a variedade linguística também, né? Ok? Então, vamos lá, gente. Vamos entender aqui o uso de algumas situações que usamos a vírgula, tá? Primeira coisa, eu acho que nesse comecinho aqui eu já expliquei pelas as minhas anotações que eu estou aqui. Vão acompanhando comigo e vão fazendo anotações extras. Gente, eu vou pedir de novo para vocês ligarem as câmeras. Isabela desligou, não sei porquê. Yasmin, Eduardo, Laura. Deixem ligadas, por favor. Ó. Vamos. Primeira regrinha importante para as orações coordenadas. O que são orações coordenadas? Qual é a diferença de orações coordenadas com orações subordinadas? Ok, Sofia. E aí, gente? Isabela, o que são orações coordenadas e orações subordinadas? Laura, o que são orações coordenadas e orações subordinadas? Oração coordenada é que tem sentido sozinha e oração subordinada é que precisa de outra frase para ter sentido. Deu uma cortadinha? Eu vi que uma precisa de outra. Qual precisa da outra frase? A subordinada. Exatamente. Então, as orações coordenadas são independentes. Pega um post-it e vamos anotando. São independentes. As orações subordinadas precisam de ser completadas por alguma outra oração. Exatamente. Agora, a regra é, as orações coordenadas, exceto as aditivas, elas têm a vírgula. Por exemplo, o menino caiu e se machucou. Então, eu tenho uma oração. O menino caiu. 10-0 para o negócio aqui. Ó, caiu um verbo, machucou outro verbo. E a conjunção e. E a conjunção e. O menino caiu e se machucou. Isso aqui é uma oração coordenada sindética aditiva.
Então, eu tenho duas orações, uma não precisa da outra, e elas estão interligadas por um conectivo aditivo, por uma conjunção aditiva e. Agora, se eu disser o menino caiu, mas não se machucou, tá? Se a oração coordenada não for aditiva, aí eu tenho que usar a vírgula. O menino caiu, porém já é adversativa. Portanto, se machucou. Aí eu utilizo a vírgula, tá? Então, primeira regrinha, nas orações coordenadas, exceto aditiva, utilizamos a vírgula para separar a primeira oração da segunda oração, junto com o conectivo, junto com a conjunção, tá? Então, ó, aqui eu tenho a utilização da vírgula nessas duas situações. Vamos voltar para o livro. 3. Tô lá na 3. Vamos lá. Item 3, na página 88. Vai, Laura. Lê para nós, por favor. Para separar orações coordenadas sintéticas e adjetivas, apenas nos seguintes casos. Ó, então, primeira coisa. Primeira regra é que não se usa vírgula para separar orações coordenadas aditivas. Só que aqui nós temos dois casos de exceção, tá? Então vai, o primeiro. Quando é sujeito diferente a cada oração. Lê a 2 logo, por favor, que eu já explico as duas. Quando a conjunção e é repetida enfaticamente. Isso. A conjunção e, ela vai ser repetida por uma vontade do autor. Então, ela é repetida para dar esse destaque. Você não repete, eu comprei banana e maçã e mamão e repetidamente intencional, tá? Só que nesse caso aqui, quando ela está sendo repetida, é intencional. No dia a dia, nós não fazemos isso. Então, o que é a intenção da vírgula aqui? O menino estudou e treinou e se esforçou e conseguiu. Nossa. Olha só, o e aqui foi colocado de forma intencional, a fim de mostrar o excesso de trabalho. E fez aquilo outro, e fez aquilo outro. Tá? O e ele foi colocado aqui para enfatizar. Aí sim eu utilizo vírgula. Outra situação que a gente utiliza vírgula com o e é quando nós temos sujeitos diferentes. Vou dar um exemplo bem bobo, né, gente? O menino caiu e a menina o ajudou. Então, eu tenho caiu um sujeito, menino, ajudou outro sujeito, menina. Observem a diferença. Aqui, o menino caiu e se machucou, ele mesmo praticou a ação de cair e a ação de machucar. Aqui eu tenho um sujeito masculino e um sujeito feminino. O menino caiu e o pai o ajudou. Outro sujeito, tá? Então, sujeitos iguais, sem vírgula. Para o conectivo aditivo apenas. Sujeitos diferentes, com vírgula. Aí sim nós vamos utilizar a vírgula entre as orações coordenadas. Tranquilo? No banheiro, tá? Ok, Yasmin. 4. Vamos lá, Luísa.
Quando a conjunção coordenativa está intercalada. Estava com fome, fui, pois, à cozinha. Olha só, gente. Item 4. Quando nós falamos em ordem das orações coordenadas, nós utilizamos, por exemplo, o menino caiu, a conjunção e depois o verbo, né? A outra oração. E machucou. Vamos colocar. O menino caiu, pois estava correndo. Então, seria a ordem direta de uma oração coordenada, isso aqui. Primeira oração, conectivo, segunda oração. Se fugir dessa ordem, se o conectivo estiver no meio da segunda oração, aí nós vamos colocar a vírgula entre a conjunção. O pois deve ficar entre duas conjunções. Então, o menino caiu. Vírgula da primeira regra das orações coordenadas. Estava, vírgula, porque a conjunção tem que ter, se ela estiver fora do lugar, ela tem que ter duas vírgulas. Pois, correndo. Então, olha só. Justificando, na prova, se eu pedir para justificar o uso dessa primeira vírgula para separar orações coordenadas, tá? O uso dessa primeira vírgula é para separar orações coordenadas e o uso dessa segunda vírgula aqui é para isolar o conectivo, isolar a conjunção. Lembra do adjunto adverbial extenso deslocado? É mais ou menos a mesma regra aqui, tá? Ó, e o uso dessa vírgula é para isolar a conjunção, tá? Então, cuidado com a explicação que você tem do uso da vírgula. A primeira vírgula ali, no caso, é porque são duas orações coordenadas, e o conectivo ali, ele está fora de lugar. Se ele está fora de lugar, ele deve ser isolado entre vírgulas. Ok? Qualquer dúvida, vocês me param. 5. Vai, Matheus. A 5? Por favor. É que o meu não tá aparecendo nada aqui, não. Tô no livro, na página 88. É porque eu tava acompanhando por aqui. Ah, mas não tá compartilhando para você? Não, Ué, tá só a sua imagem. para ninguém tá compartilhando? Pra mim, tá. Vê se deu agora. Não. Vai, Matheus, espera aí que eu vou sair, então. Não, calma, eu vou sair aqui e eu entro de novo. Eu saí, vamos ver se eu volto agora. Câmera, gente, para eu fechar essas notas. Ó, o rebelde sem causa. Aí, vê se Aí, deu. agora deu. 5. Para marcar a elipse de um verbo. Vai, exemplo. O babuíno estava bem contrafeito. O que devia fazer? Que caso complicado. E como se não bastasse, ele ainda tinha tanto sono, uma vontade tão prodigiosa de voltar a dormir. Esses tipos bem poderiam tê-lo deixado em paz, resolvendo o caso entre eles. O babuíno se endireitava, era gordão, lustroso de tão saudável, alisando o próprio pelo. Olhava todo mundo, só pensava na sua cama. Vamos lá, aqui tem outros exemplos. Dentro da mesma regrinha ainda. Gabriele, observe. Observe nos trechos em destaque que os verbos foram omitidos, mas estão subentendidos no texto.
Ele ainda tinha tanto sono, tinha uma vontade tão prodigiosa. Olha É. só. Gente, que negócio. Vamos lá. Ele ainda tinha tanto sono, uma vontade tão prodigiosa. Ainda tem outro exemplo. Era gordo, era gordão, lustroso de tão saudável. O que é elipse? A elipse é aquela ausência de um verbo que foi retirado por vontade própria, a fim de evitar repetições no texto. Então, a elipse é um recurso bastante utilizado até nos textos dissertativos, para que ele fique mais enxuto e mais coeso, para que não se repita várias vezes o texto. Por exemplo, ele era de Leão, ela, Sagitário. Nossa, inventei uma frase viajada. Ele era de Leão, ela, Sagitário. Qual que é a regra básica da vírgula, pessoal? Não se separa sujeito e predicado entre vírgulas, não se separa verbo do seu complemento entre vírgulas. Só que aqui nós vamos separar para marcar justamente essa falta do verbo. Ela era de Sagitário. Então, eu retirei o verbo ser, o era, né? Eu retiro, para que não fique a frase incompleta, ela Sagitário, porque ela é o sujeito, o Sagitário é o complemento. E cadê o verbo? Então, para marcar essa ausência do verbo, que foi retirado de propósito na frase, é uma retirada intencional, a fim de evitar uma repetição, aí eu utilizo a vírgula, tá? Isso é a elipse, é a retirada de um verbo propositalmente, ou de um termo, tá? Propositalmente dentro da frase. Ele vai ficar subentendido. E aí nós vamos utilizar a vírgula para marcar essa intenção, para você mostrar para o seu leitor que você sabe o que você está fazendo. Senão, ela Sagitário, a frase de fato não vai ter sentido, né? Então, ele era de Leão, ela Sagitário. E aí eu marco essa elipse, eu marco essa falta desse verbo com a vírgula para que ele não fique ausente. Ok? Vamos lá. 6. Alexandre. Para marcar o deslocamento de uma conjunção. Ela queria um presente. Não aceitou, porém, que fosse algo caro. Essa é a mesma que eu já expliquei anteriormente. Ali fala uma conjunção intercalada e aqui fala uma mudança, deslocamento na conjunção. Tá? É a mesma. Lembrando que nós temos primeira oração, conjunção, segunda oração. Se tiver fora de ordem, você coloca a conjunção entre duas vírgulas. Agora vamos lá. Não se usa vírgula, o que nós já dissemos, antes das conjunções aditivas, exceto nos itens que nós já vimos, né? Repetição do sujeito ou a intencionalidade de se destacar. Agora nós vamos passar para os períodos compostos por subordinação, que são aqueles períodos cuja necessidade para ser completado precisa de uma outra oração. Essa outra oração exerce uma função, né? Uma função sintática. No caso das orações subordinadas substantivas, no caso das orações subordinadas adverbiais, as quais cairão na prova. Só uma pergunta: quinta-feira nós teremos aula? Ou é prova? Nenhum horário? Acho que é só prova. Tá, então eu vou passar um exercício de revisão hoje, que eu tinha deixado para quinta. Para a gente revisar as orações subordinadas, porque já tem um tempinho que nós vimos, para a prova. Eu achei que quinta ainda tivesse pelo menos os horários, os primeiros, sei lá. Vamos lá. Período composto por subordinação. Usa-se a vírgula. Eduardo, número 1.
Para isolar as orações subordinadas adjetivas explicativas. O carteiro, cujo velho sonho era a formatura do filho, viu ali meios de consegui-la. Lembra dessa regrinha? As orações subordinadas adjetivas entre vírgulas são explicativas, sem vírgulas são restritivas. Essa regra nós a utilizamos quando aprendemos as orações subordinadas adjetivas. Então, fiquem atentos. Quando estiver caracterizando um termo antecedente, então aqui no caso, nem vou abrir um branco, ó, cujo velho sonho era a formatura do filho. Então, isso aqui eu estou explicando quem é o carteiro, tá? O carteiro que tinha um velho sonho de ver o filho se formar. Expliquei um termo anterior, oração subordinada adjetiva, separada entre vírgulas. Se você não colocar entre vírgulas, ela vai mudar a classificação. Ela seria restritiva, tá? 2, Leonardo. Oi, tá me ouvindo? Para isolar, não dá para ver? Vários. Não, tá, perguntei se estava me ouvindo. Ah, desculpa, dá sim. Para isolar as orações subordinadas adverbiais que estiverem deslocadas, ou seja, no início ou no meio do período. Abril já faz parte da história e seu resultado não deve se repetir em maio. Após o pior mês de produção nos 63 anos da automotiva nacional, as montadoras retomam lentamente as atividades. As fábricas começam a operar em turnos limitados e com novos protocolos de segurança sanitária. Pessoal, anota essa regrinha aí no cantinho. Essa regrinha nós já vimos em vários momentos anteriores. Esse ano passado, adjunto, adverbial, extenso, deslocado deve estar entre vírgula. Se é uma oração inteira, ele é extenso, a regra é a mesma, tá? Adjunto, adverbial, extenso, deslocado deve ficar entre vírgulas. Se no começo uma vírgula, se no meio duas vírgulas, tá? Isso é uma regra que não devemos esquecer, adjunto, adverbial, extenso, deslocado. Vamos fazer mais uma antes do horário acabar. Esse horário foi curto, hein? Júlia. 3. Para isolar as orações subordinadas substantivas apositivas, embora o mais comum seja separá-las com 2 pontos ou travessão. Nós sempre fomos acostumados à oração subordinada substantiva positiva com 2 pontos. Caso não tenha os 2 pontos, tá? Caso não haja os 2 pontos, a vírgula seria uma opção. Vamos lá, Júlia. Minha esperança é somente esta, que você possa um dia me entender. Isso. Que você possa um dia me entender, está explicando quem é esta. Cuidado para não confundir a apositiva da adjetiva. A adjetiva caracteriza, favorável ou desfavorável. A apositiva explica o termo anterior, tá? Ambas se referem ao termo anterior. Uma vai caracterizar, a outra vai explicar. Minha esperança é somente esta. Quem é esta? Me explica quem é esta. Que você passe um dia a me entender. Agora, meu vizinho. Quem é meu vizinho? Caracteriza o meu vizinho. Meu vizinho, aquela pessoa que mora próximo à minha casa, que fez determinada coisa, tá? Cuidado para não confundir a justificativa na hora da prova, se é um aposto ou se é uma oração subordinada adjetiva. Pessoal, no próximo horário a gente vai terminar. Eu vou fazer um exercício com vocês de vírgula e vou passar a revisão das orações subordinadas adverbiais. Tá? Lembrando que são 10, então eu preciso de vocês aqui rapidinho para a gente não atrasar para dar tempo de estudar para a prova. Combinado? Beijo, até daqui a pouco. Com Deus. Tchau, gente.